pegou pesquisando, procurando, buscando, tentando encontrar um livro que fosse mais leve, aconchegante, sem aqueles plots mirabolantes, sem violência ou então cenas explícitas que a gente não precisava estar lendo? Pois é, se você é essa pessoa, fica aqui comigo que eu vou falar um pouco sobre um gênero literário que tá bombando aí. Eu sou a Carol Soares e aqui no canal a gente fala sobre livros, vida cristã, fé, valores e tudo de bom que puder nos inspirar a viver um dia a dia mais leve e com mais significado. Você já deve estar pensando qual é o gênero que eu quero falar aqui, o gênero literário que eu quero falar aqui. E se você é do mercado, provavelmente você já sabe qual é. Ou se você é muito viciado em livros, provavelmente você sabe qual é o gênero que eu tô falando aqui, né? Aquele gênero mais leve, mais aconchegante. E se você também não sabe qual é, tá tudo bem. Chega mais. Vamos falar hoje sobre Healing Fiction. Para começar, eu vou explicar um pouco sobre o que é essa ficção que cura, o que isso quer dizer na prática. Gente, esses são livros que de alguma forma eles te abraçam, digamos assim. São temáticas sérias, temáticas importantes, mas que são tratadas de forma leve, de forma confortável, de forma respeitosa e que não vem com todos aqueles plots mirabolantes e cenas violentas ou cenas explícitas e que provavelmente é livre para todos os públicos. Bem, geralmente esses livros tratam de pessoas normais vivendo suas rotinas normais e que facilmente poderia ser comparado às nossas próprias rotinas, às nossas próprias histórias. E aí, ao invés de tratar essas cenas de forma muito dramática ou muito fora do normal, de forma muito viajada, digamos assim, o Healing Fiction trata como se fosse, de fato, a gente falando com um amigo e sabendo um pouco mais do que está acontecendo na vida dele, por exemplo. As tramas se desenvolvem num ritmo mais leve, mais devagar, mais calmo, focando nas emoções, nas situações em si, nos diálogos, nas relações dos personagens e quase sempre deixa uma mensagem de esperança. Eu diria que sempre, tá? Pelo menos todos os livros que eu li até o momento, Healing Fiction, que tem essa pegada, né? Healing Fiction, foram, no final, eu fiquei com o coraçãozinho mais quentinho. Tá, mas por que eu falei que ele tá se destacando muito? Bem, primeiramente você já deve ter percebido que em qualquer livraria que você vai, ou então na própria Amazon, né, nos sites que vendem livro, tem muitos livros com a mesma estética. E sim, isso muitas vezes é feito para vender mais, mas também tem um significado. Sabe aquelas capas mais minimalistas, com as cores mais suaves, com os títulos que chamam bastante atenção, e que geralmente tá mostrando, sei lá, uma livraria, uma cafeteria ou algum animal mais fofinho. Bem, são justamente sobre esses livros que a gente tem visto muito nas prateleiras das livrarias que eu tô falando aqui hoje. E para escapar um pouco de tudo isso que tem acontecido no mundo ou que pelo menos tem sido compartilhado demais, né? Toda a violência nos noticiários, todas as brigas em reality shows, os filmes e séries com cenas explícitas, cenas violentas, cenas com sangue, e principalmente toda essa discussão, né, que a gente vê nas redes sociais, esses ambientes tóxicos, digamos assim, tá tudo muito mais acessível, muito mais compartilhado. Enfim, para fugir de tudo isso, a gente tem as ficções que curam. Então faz muito mais sentido, né, as pessoas estarem procurando um refúgio, um lugar de alívio, histórias que fazem a gente suspirar e pensar em coisas boas e ter esperança, sabe, no futuro e na resolução dos nossos grandes problemas do dia a dia. Então, assim, tá aí o porquê, o boom do Healing Fiction. E se a gente voltar um pouco no tempo, a gente pode ligar isso com outras ondas literárias que teve, né, como, por exemplo, os livros de colorir para adultos, né, que prometia tirar estresse das pessoas, ou então as sagas muito famosas, né? Harry Potter, Jogos Vorazes, Crepúsculo. E sabe o que é o mais interessante de todo esse gênero? É que a gente percebe uma forte influência dos países orientais, especialmente Japão e Coreia. Não sei se você conhece ou se já percebeu isso nas livrarias hoje em dia, mas de fato as editoras estão investindo pesado nisso, sabe? Trazendo livros de fora, traduzindo e publicando todos esses livros que são de temáticas importantes, tratadas de formas mais leves e que vêm diretamente dos japoneses e coreanos. Claro que nem todos são escritos por eles, mas a maioria e os mais famosos são escritos por eles. Então, assim, é muito interessante trazer esse ponto também para esse vídeo, porque foi uma coisa que eu fui percebendo conforme eu fui comprando os livros e aí eu fui, gente,
né, muito japonês, muito coreano. E particularmente eu gosto bastante, que dá chance de conhecer uma nova literatura, né? Uma nova cultura literária, diferente da que a gente está acostumada a consumir muito, que é a americana, obviamente, ou europeia, né? Um pouco da europeia também, mas a americana sempre tá em peso. E aí, depois de algumas pesquisas, eu reparei que a cultura, né, literária japonesa, asiática em geral, ela tem essa pegada de valorizar o dia a dia, as rotinas, as reflexões, os silêncios, né, do dia a dia. E eu acho isso muito interessante e se encaixa perfeitamente, né, nessa ficção que promete curar as pessoas, os leitores. E outro ponto interessante para eu trazer antes de eu dar dicas dos livros é justamente o papel psicológico das leituras. Já faz um tempo que os pesquisadores, né, que focam no universo literário têm pesquisado sobre isso. Na real, não só que foquem no universo literário, mas que têm interesse na área. E aí criaram até mesmo um conceito chamado biblioterapia, que é esse processo de inserir a literatura nos tratamentos terapêuticos e psicológicos e que auxiliam, né, a curar e aliviar certos medos, temores, enfim, o emocional da pessoa. Mas assim, é claro que um romance não vai tratar uma pessoa ou tirar a importância de conversar com um terapeuta ou com um psicológico, seja lá o que for. Mas a literatura em si pode oferecer um suporte emocional muito grande para os leitores. E todo esse estudo da biblioterapia traz 3 pontos muito importantes. Pontos esses que são, na verdade, presentes que a leitura nos traz. A primeira delas é a identificação. A gente se identifica com os personagens, com as histórias dos personagens e faz com que a gente entenda que a gente não está passando por esse momento que pode ser sombrio ou não, né, sozinhos. O segundo ponto é a perspectiva. A perspectiva de que alguns momentos, né, como o luto, a solidão, não sei, dores, né, de relacionamentos, existe cura, existe superação. E ver isso acontecendo na vida desses personagens, desses livros, nos ajudam a perceber que a gente também pode pensar em soluções para o que a gente está passando, pelos desertos que a gente está passando, e aí acaba, né, tornando um pouco mais fácil passar pela dor. E o terceiro ponto, a gente até comentou mais ou menos por aqui, que é a redução do estresse. Sim, gente, ler todos os dias pode reduzir significativamente o estresse do dia a dia. Agora que você já conhece um pouco mais sobre o Healing Fiction, ou ficções que curam, eu trouxe algumas indicações aqui para vocês, e são indicações gostosinhas para ler, que a maioria delas são curtinhas, tem cerca de 280 páginas mais ou menos. Eu acredito que a maior seja essa aqui. E aí, algumas dessas eu já li, na verdade 3 eu já li e 2 eu tô pra ler, sendo que um tem filme e eu já assisti o filme e é muito bom. Eu não sabia, na real, que tinha livro do filme. Eu assisti o filme primeiro e gostei muito, e aí eu falei, nossa, tem livro, vou ler. Não gosto muito dessa ordem das coisas, né, mas eu vou ler, com certeza. E aí, lendo esses 2 livros que eu ainda não li, mas que eu vou falar aqui hoje, eu trago pra vocês, eventualmente, compartilho com vocês o que eu achei, se realmente vale a pena ler. E também, se você já leu os livros, bota aqui nos comentários, né? Conversa aqui comigo, com a gente. Enfim, chega de delongas, né? Vamos para os livros. O primeiro livro dessa lista é Se os Gatos, eu não lembro o nome todo, Se os Gatos Desaparecessem do Mundo, de Genki Kawamura. Peço perdão caso eu esteja falando o nome dos autores errado, né? Porque eu não tenho ideia de como fala japonês nem coreano. Mas, enfim. Título estranho, não é mesmo? Mas é interessante. Eu tive um pouco de receio de comprar o livro para ler, mas a real é que um dos consultores, né, da livraria simplesmente me falou, não, lê, você vai gostar, confia em mim. Confiei. Gostei mesmo. E aí, nesse livro, a gente tem a história de um jovem carteiro que acabou de descobrir que tá com pouco tempo de vida, e nesse meio tempo ele recebe uma proposta meio inusitada, que é a seguinte: eu te dou uma coisa, no caso, mais um dia de vida, em troca de uma coisa do mundo ou um ser do mundo desaparecer por completo. Meio estranho, não é mesmo? Pois é. O carinha que faz essa proposta não é muito
bacana, se é que vocês me entendem. E aí, a partir disso, a gente tem o nosso personagem principal que começa a refletir, né, sobre todos os mínimos detalhes do dia a dia, o que faz a gente refletir também e começar, né, a valorizar um pouco mais sobre essas pequenas coisinhas que a gente tem. E aí, apesar de ter uma temática um pouco mais triste, né, é um livro bastante gostosinho de ler, que traz essas reflexões mais profundas sobre valorizar, sobre amor, empatia. Mas apesar de ser uma temática um pouco mais triste, o livro traz momentos divertidos, momentos que fazem a gente refletir sobre estar junto da nossa família, sobre aproveitar e valorizar os pequenos momentos. E aí, o segundo livro que eu trago para essa lista é Bem-vindos à Livraria Huinandong. Eu não sei se eu tô falando certo do lugar. Da autora Huang Borum. Também não sei se eu estou falando o nome dela correto, mas o importante é a capa, gente. Vê a capa aí, vê o nome, beleza? E aí, esse livro aqui é o meu preferido dos que eu já li até agora, né, de Healing Fiction. Que também tem alguns outros que eu não trouxe para essa lista, porque foram audiobooks ou e-books. Então, assim, mas talvez depois eu fale mais sobre eles em outro momento. Enfim, este aqui é meu preferido. É literalmente a história de uma mulher comum, nos seus 40 e poucos anos, no seu dia a dia comum. Mas tem uma coisinha. Ela abandonou absolutamente tudo para viver o seu sonho de abrir, né, uma livraria, de viver da livraria. E isso traz alguns, não traumas, né, mas alguns pensamentos do passado, dores, né, do passado que fazem ela refletir ou então conversar com alguém próximo. E esse livro faz você pensar literalmente que você está conversando com um amigo. O cenário, como a gente já falou aqui, é um cenário super confortável, é uma livraria muito gostosinha. Eu gosto muito dessa ilustração também, porque faz parecer que, de fato, é um lugar muito gostoso de ir. Eu gostaria, inclusive, de visitar se fosse real. E ainda, se você é, apaixonado literalmente pelo universo literário em si, e gostaria de trabalhar, por exemplo, ou numa livraria, né? Ou gostaria de abrir uma livraria, ou então trabalhar com produção de livro. Isso aqui, gente, tem dicas. Assim, ele bota como se fosse dica, mas eu acho que de propósito tem algumas dicas aqui para quem gostaria de abrir uma livraria que fosse diferente e aconchegante. E aí eu achei muito interessante, porque a gente vê o lado empreendedor mesmo da personagem. As ideias geniais que ela tem. Enfim, eu não vou ficar, né, aqui falando mais sobre, pra não dar spoiler. Mas é muito bom. Eu amo esse aqui. Esse aqui é realmente meu preferido, dá vontade de ler, reler. Enfim, gosto muito. É muito confortável, tem muitas lições, fala muito sobre angústias, inseguranças, né? Porque a mulher teve que abandonar literalmente tudo pra viver o sonho dela. Então, assim, quantas pessoas têm medo de abandonar tudo, deixar tudo pra trás pra viver o seu propósito de vida, o seu sonho, enfim. É isso, é sobre isso, gente. E é muito gostoso, vale muito a pena ler. É, favorito. E aí, o terceiro livro que eu trouxe pra lista é Amêndoas, de Won Byung-so. Talvez seja esse o nome, mas enfim. Esse aqui é um livro um pouquinho mais pesado, com uma temática um pouquinho mais pesada, que trata realmente de um psicológico ali muito, muito intenso, porque fala sobre um menino que não consegue sentir empatia ou nenhum outro sentimento de afeto. Então, assim, é um pouco mais complicado, é um pouco mais pesado, mas eu acredito que ele esteja inserido nesse gênero, né, de mais healing fiction, porque ele fala sobre relacionamentos, amigos, pessoas que entram na sua vida e que, de fato, mudam a sua vida de alguma maneira, se você, obviamente, né, der o espaço para isso. Fora isso, fala sobre autoconhecimento e tudo isso de maneira muito sensível, muito intensa, mas que também, se você pegar, mesmo que seja intensa, você vai ver que é intenso, porque seus pensamentos, né, suas reflexões vão pairar em temas um pouco pesados. Mesmo assim, eu peguei esse livro numa tarde que eu não queria fazer absolutamente nada. Eu peguei para ler e terminei ele no mesmo dia. Ele tem cerca de 280 páginas, mas assim, ele é
incrível também. E aí, gente, o quarto livro que eu trouxe aqui pra vocês, eu não sei necessariamente se ele é uma healing fiction, porque ele não tem aquela estética, mas isso não quer dizer nada exatamente. E também é um livro que eu ainda não li, mas que foi uma indicação de um professor e que eu tô doida pra ler, e obviamente tá na lista desse ano. O nome dele é Frankie, o livro Frankie. Gente, se japonês e coreano é difícil, imaginem alemão. O nome das pessoas, eu acho que são Joshen Gutse e Maxine Leo. Se não foi isso, peço perdão, mas vocês acham facilmente, né? Porque tem um rostinho de um gato muito fofo aqui, o Frankie. E assim, pelo que me falaram, né? Pelo que eu pesquisei, é um livro também de reflexões profundas de temas como família, relacionamentos, amizade e propósito de vida. E, obviamente, é uma coisa que provavelmente é tratada de forma leve, de forma a te fazer ter reflexões também importantes e profundas do seu dia a dia, da sua vida e dos seus relacionamentos. Também mostra como os relacionamentos, né, as relações que a gente tem com as outras pessoas podem nos moldar, como o ambiente pode nos moldar. Eu acredito que vai ser um livro que vai ter aquela pitadinha de lágrimas, porque, gente, coloca animal no meio, vai ter eu chorando, tá? Então, assim, é um livro que eu tô muito animada pra ler, e vai ser um livro que eu vou ler justamente esse ano. E ele é bem curtinho, ele tem cerca de 150 páginas, e eu quero ver o que me aguarda aqui. O último livro dessa lista é Um Homem Chamado Ove, de Frederick Backman. Gente, este livro aqui foi o que eu falei que tem um filme que é sensacional e que tem um dos meus atores preferidos da vida, que é o Tom Hanks. E assim, que filme, gente, que história, que narrativa, que personagens. Não tem defeitos essa história, né? O livro eu não sei, mas eu acho que não tem também. Provavelmente não tem. Como eu disse, eu acho que esse aqui também é o maior da lista, ó. Por exemplo, ele tem 320 páginas. Ele tem um filme, então se você não curte muito ler, vai ver o filme. Eu curto ler, tá? Mas eu não sabia que existia um livro. Agora que eu sei, tá na lista. E esta narrativa fala sobre um homem, um senhor ali de idade, muito rabugento, muito ranzinza, um pouco chato. Sabe aqueles vizinhos chatos? Eu não sei porque meus vizinhos são maravilhosos. Mas assim... Mas esse aqui, ele é bem chato mesmo, bem cri-cri com tudo. E assim, a gente percebe que ele é um homem um pouco triste, que carrega muitas cicatrizes, muitas dores e muito luto, né, do passado, e que ainda não que ainda não se curaram, e que um gesto de gentileza ou então um gesto de amor mesmo pode fazer tudo isso mudar, sabe? E não transformar apenas o Ove, como também transformar quem tá lendo e quem tá assistindo o filme. Essa história me tocou muito e, assim, vale muito a pena assistir o filme também. Eu acredito que o livro também, eu tô doida pra ler esse livro. E provavelmente vai ser, assim, um dos próximos que eu vou ler. E surpreendi com essa história. Bem, esses são os livros que eu trouxe pra vocês. De indicação, assim, que eu tenho aqui na minha estante, literalmente aqui na minha estante, porque, como eu disse, eu tenho alguns livros do gênero em audiobook e em e-book. Mas eu escolhi não trazer esses porque eu queria mostrar mais o livro, sabe, bonitinho. Aqui o livro e tal. E é isso. E aí, se você tá precisando de livros mais com essa pegada mais leve, mais sensível, mais respeitosa, livre para todos os públicos, Healing Fiction pode ser uma opção muito boa para você. Afinal, quando a gente lê um livro desse tipo, a gente tem reflexões mais importantes, né, sobre a vida, sobre autoconhecimento, sobre relacionamentos. Eu acho que eu já repeti isso algumas vezes, mas é muito importante falar sobre isso. Eu acho que a nossa vida tá ficando muito no automático, muito num amor que não é real. E assim, empatia, amor, são coisas que precisam ser trabalhadas de uma maneira que não está sendo trabalhada, né? Nem falado hoje em dia.
E eu acho que esses livros trazem muito isso. E aí, terminar um livro desse faz a gente pensar, né, que a gente não tá de fato sozinho, que a gente pode procurar ajuda nas pessoas mais próximas, ou então até mesmo na literatura. E isso é muito bom. Isso aquece o coração de qualquer pessoa que ama livros, né? E esse é um lembrete também de que a beleza tá na simplicidade das coisas, sabe? Que mesmo nos momentos sombrios existe luz. Existe a luz. E é verdade. Então é isso. Me conta aqui nos comentários se você já conhecia esse gênero literário. Conte se você já leu algum, se você indica algum, ou se você gostou de algum que eu indiquei. E não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, né, deixar o seu like e de compartilhar com um amigo que está querendo também ler esse tipo de livro. E assim que eu ler aqueles 2 livros que eu falei, pode deixar que eu vou trazer aqui e compartilhar com vocês, aqui ou nas minhas redes sociais, que vão estar por aí nesse vídeo. E de coração eu agradeço por todos vocês que assistiram o vídeo até aqui, que a gente possa continuar essa jornada juntos. E até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau!